Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. No dia das mães. Tem mãe aí? Levanta a mão. Tem mãe? Levanta a mão aí que é mãe. Ora, isso, presbítero Paulo, não levante a mão. Você não é mãe, presbítero Paulo. Você está muito certo. A mão baixada. Dia dos pais você levanta. Deus abençoe as mães da igreja. As mães que geraram no seu ventre, e as mães também que não geraram no seu ventre, mas são mães também, de coração. Que Deus abençoe a todos vocês. Hoje o culto é um culto voltado de ações de graça pelo Dia das Mães. E a Ana Beatriz, mais conhecida como Bia, está fazendo as honras de dirigir este culto. Ela, que é uma adolescente, está dirigindo o culto. Quero informar, né, Bia, que a Bia está com um poema que a Vitória leu, e na hora devida ela vai dar à mãe dela esse poema, tá? Cadê a Vanessa? Vanessa está aí? Cadê a Vanessa? Está aí não? Está lá dentro? Então, a titia Leleu Vaz, Letícia, diz depois que a Bia vai dar para a mãe dela o poema que a Vitória leu. Irmãos, vamos abrir a palavra do Senhor Deus. Amigos visitantes, irmãos, amados, vamos abrir a palavra do Senhor Deus em João. Evangelho de João. Capítulo 19. Esse é o texto. João 19, o verso 25 ao 27. Se você localizou, amado amigo, amiga, basta dizer amém. Fiquemos de pé, como muitos já ficaram, para a leitura da palavra do Senhor Deus. João 19, Evangelho, do 25 ao 27, diz assim: E junto à cruz estavam a mãe de Jesus, a irmã dela, Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Vou repetir. E junto à cruz estava a mãe de Jesus, a irmã dela, Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Vendo Jesus a sua mãe e junto dela o discípulo amado, disse: Mulher, eis aí o seu filho. Depois disse ao discípulo: Eis aí a sua mãe. Dessa hora em diante, o discípulo a tomou para casa, a recebeu na sua própria casa. Que Deus nos abençoe com a leitura da palavra do Pai. A igreja pode tomar assento em nome do Senhor Jesus Cristo. Oração por iluminação com o presbítero José Roberto Vasconcelos Pereira. Pai celestial, eterno e bondoso Deus, nesse momento, Senhor, nós pedimos a iluminação do Teu Santo Espírito, ó Pai, para que essa palavra que será ministrada pelo nosso pastor, o reverendo Carlos Alberto Monteiro, seja iluminado pelo poder santo do Teu Santo Espírito, ó Pai. E que essa palavra possa falar fortemente aos nossos corações. E que a Tua casa aqui presente, Senhor, receba em seus corações essa palavra ministrada nesse momento, ó Pai. E nós possamos também ser iluminados pelo poder santo nesse momento, ó Pai, para entendermos a Tua palavra, para aprendermos um pouco mais de Ti, Senhor, e entender que existe um Deus maravilhoso que não nos abandona em momento algum, ó Pai. Um Deus que cuida de nós, segundo as nossas necessidades, porque Ele as conhece todas, ó Pai. Obrigado, Senhor, porque nós Te servimos. Obrigado porque nós conhecemos um Deus maravilhoso, um Deus que jamais irá nos abandonar. E nos dê entendimento através dessa palavra nesse momento. Esta é a oração que nós o fazemos em um nome santo
e maravilhoso do teu Filho amado Jesus. Amém, Senhor. Nós podemos ler esse texto com algumas notinhas adicionais para a compreensão desse texto de João 19, 25 ao 27. Podemos ler ele da seguinte forma: perto da cruz estavam Maria, mãe de Jesus, sua mãe. Ao lado da cruz, ou perto da cruz, estava a irmã de Maria, portanto, tia de Jesus, sobre quem a Bíblia Sagrada não revela o nome, nada sabemos sobre ela, mas ela estava lá, na hora da crucificação do Senhor Jesus Cristo. Também estava lá Maria, mulher de Clopas, sobre quem nada sabemos também, a não ser que talvez esse Clopas, não temos certeza, possa ser o mesmo Clopas de Lucas capítulo 24, verso 18, que é aquele chamado Cleopas, que se encontrou com Jesus Cristo ressurreto no caminho para Emaús. Alguns defendem que esse Clopas seja o outro que estava com Cristo ressurreto. Também estava ali, além dessas três mulheres, estava Maria Madalena, a quem Jesus tinha livrado do poder dos demônios sobre a sua própria vida. Então estava Maria, mãe de Jesus, a irmã dela, estava Maria, mulher de Clopas ou Cleopas, e estava também Maria Madalena, aquela que Cristo libertou dos demônios, que estavam no seu corpo, mas ele, como Filho de Deus, a libertou. Quando Jesus viu a sua mãe ali aos pés da cruz, ali no momento em que ele estava crucificado, já morrendo, e perto dela, da sua mãe, Maria, Jesus Cristo viu o discípulo que ele amava e que nós entendemos ser João, o discípulo amado, João que era irmão de Tiago, João que era filho de Salomé e Zebedeu. Ele fala então à sua mãe, mulher, e mulher na língua hebraica ou na língua dos judeus, falar mulher não é algo pejorativo, como na língua portuguesa, como para nós brasileiros, quando um homem brasileiro chama uma mulher no Brasil, a chama de mulher, geralmente tem um sentido pejorativo. Para o judeu, não. Falar mulher não tem um sentido pejorativo, ao contrário, mostrava consideração. Jesus fala, mulher, aí está o seu filho. E ao discípulo amado chamado João, ele diz, aí está a sua mãe. Daquela hora adiante, a Bíblia Sagrada nos informa que João, o discípulo, a tomou para a sua casa, a recebeu na sua própria casa. Ou seja, João passou a tomar conta de Maria, que era mãe de Jesus. E a partir desse momento, ele passa a tomar conta de Maria como Maria fosse sua própria mãe, obedecendo ao pedido do Mestre ali na cruz do Calvário. Nós podemos aprender muitas coisas com Maria. Aliás, nós devemos aprender muitas coisas com Maria, mãe de Jesus. Nesse breve texto que acabamos de ler, de João 19, 25 e 27, nós vemos a atitude de Maria como mãe. Atitudes que servem a irmã Ana Massal, irmã Célia, irmã Dani, que está com seus 2 filhos ao seu lado. Atitudes que servem para nós como atitude modelar. É um modelo. Maria, mãe de Jesus, serve para nós como um grande modelo, como mãe que ela foi do Senhor Jesus Cristo. A atitude de Maria, ela realizada tanto tempo atrás, ela ainda hoje, ela é forte. Ela alcançou os dias de hoje. A atitude de Maria alcançou as mães nos dias atuais. E aqui podemos verificar algumas atitudes modelares de Maria como sendo a mãe de Jesus. Primeira coisa, sobre Maria, aprendemos que o amor dela foi um amor sacrificial. Amor de Maria é um amor sacrificial. Ela que se olhava para si mesma e se dizia, eu sou serva de Deus e vou cumprir o que Ele colocou para mim, as suas palavras para mim. Maria se enxergava como de fato ela era serva do Senhor. Ela sempre se enxergou desta forma. E ela procurou cumprir as ordens que o seu Senhor, o nosso Senhor Deus, deu para ela.
gerando pelo Espírito Santo no seu ventre o seu Filho Jesus Cristo. O amor de Maria é um amor sacrificial. O amor de mãe é um amor sacrificial. Amor de mãe é amor que se sacrifica. Toda mãe que ama de forma verdadeira, em algum momento da sua existência com seus filhos, ela vai se sacrificar pelos seus filhos. Ainda que no decorrer da vida os próprios filhos não venham reconhecer o sacrifício da mãe por ele ou por ela, a mãe que ama verdadeiramente, no decorrer da existência dela com seus filhos, ela se sacrifica. Maria, na sua atitude modelar, Maria se sacrifica por Jesus. O amor de Jesus, sabe, Bia, por Maria, fala muito de Jesus. É interessante isso. O amor de Jesus pela mãe dele fala muito de Jesus. E o amor também, amado, de Jesus para com Maria, vai falar também muito de Maria. Então o amor dele pela mãe fala dele, e o amor dele pela mãe dele fala também para o Zé Roberto da mãe dele. É um amor que fala dos dois. O amor dele fala dele e fala também da própria mãe dele. O amor de Maria, o amor da mulher chamada Maria, é um amor de mãe, e é um dos mais notáveis, irmãos, amor de mãe da história da humanidade. Primeiro, ela enfrenta a vergonha para dar luz ao Senhor Jesus Cristo. Quem conhece a história sabe, Maria não era casada com José, Maria era noiva de José. Maria, ela foi engravidada miraculosamente, milagrosamente, pela ação do Espírito Santo do Senhor. Maria, quando fica grávida, não houve concurso de homem, não houve relação carnal com nenhum homem, nem tampouco com seu noivo, que era José. Eles não tinham tido relação ainda, e ela fala isso para o anjo, inclusive, quando o anjo revela que ela vai ser mãe de Jesus. Ela coloca que ela não tinha tido relação nenhuma. Como poderia ser isso? Ela é engravidada de forma miraculosa. O Espírito Santo, então, gera em Maria o Filho de Deus. Porém, gerar em Maria o Filho de Deus, sendo ela noiva de José, e ela não tido nenhuma relação conjugal carnal para com seu noivo, haveria de ter sim, após o casamento e após o nascimento de Jesus, que ela haveria de ter relação carnal com José, e essa relação iria dar a ela e José filhos que seriam irmãos de Jesus por parte de mãe, por parte de Maria. Maria não ter tido nenhuma relação conjugal para com José, mas apareceria então grávida. E aparecendo grávida, na lei de Israel, de Judá, ela seria considerada adúltera, porque não era filho do noivo dela. E então, sendo considerada adúltera, a pena de morte em Israel, em Judá, era pena de morte por apedrejamento. Isso haveria de acontecer com Maria. Então ela enfrenta a vergonha de ser considerada adúltera pelas pessoas, caso as pessoas entendessem que aquele filho não era de José. Ela seria envergonhada por isso, e mais ainda, poderia até morrer, pena de morte por apedrejamento. Maria enfrenta a vergonha para dar a luz ao seu filho. Ela é corajosa, ela quer dar luz a Jesus, mas saberia que enfrentaria muitas dificuldades. Dificuldade de desonra, dificuldade de José querer se afastar dela, e José queria se afastar dela. José não se afasta dela porque o Senhor fala com ele através do sonho e diz que foi gerado em Maria, foi gerado pelo Espírito Santo. Aí José retorna para Maria, e a Bíblia deixa bem claro que José amava Maria e ele queria se afastar dela secretamente, justamente para que ela não sofresse uma condenação por apedrejamento como adúltera. E por isso ele quer se afastar secretamente. Ele não quer escândalo, ele não quer polêmica, ele não quer que o nome dela fique na lama, porque ele ama Maria. Mas Deus fala a José que aquela criança é uma criança gerada pelo Espírito Santo. José retorna então para sua noiva, José retorna para Maria, eles se casam, e José não tem relação para com ela até o nascimento do Filho de Deus. Maria também enfrenta os irmãos, ou meio-irmãos
de Jesus por parte dela, por parte de mãe, porque depois que ela teve Jesus, ela vem a conhecer o seu esposo, e quando a Bíblia fala conhecer o seu esposo, significa ter relações para com o seu esposo, e ela vem ter outros filhos. Ainda que alguns entendem que esses outros filhos, na verdade, não seriam filhos, seriam primos, mas a verdade é que Maria tem filhos depois que nasce Jesus, filhos com José. Esses filhos são considerados meios irmãos de Jesus, mas eles não aceitavam Jesus como sendo Messias. Se você abrir João 7, verso 2 ao 5, eu aconselho a você a fazer isso, João 7, 2 ao 5, eu vou ler para você aqui, ainda que a minha versão, revista atualizada, seja um pouquinho mais moderna que a sua, e tenha uma diferença em algumas palavras, mas na essência é o mesmo texto e é o mesmo assunto que interessa para nós. João 7, verso 2, verso 5 diz assim, vou ler: e a festa dos judeus, chamada festa do tabernáculo, estava próxima. Então os irmãos de Jesus se dirigiram a ele e disseram: deixe este lugar e vá para a Judéia, para que também os seus discípulos vejam as obras que você faz. Porque se alguém quer ser conhecido ou reconhecido, não pode realizar os seus feitos em segredo. Já que você faz, Jesus, estas coisas, manifeste-se ao mundo. Os irmãos de Jesus dizem isso para ele. Versículo 5, que é muito importante. Acontece que nem mesmo os irmãos de Jesus criam nele, no Senhor Jesus. Os irmãos dele, por parte de mãe, não acreditavam que ele era quem de fato ele era, o Messias, o Cristo, o Filho de Deus. Eles falam para ele: olha, se você quer ser reconhecido, Jesus, se você quer ser conhecido, ora, e você realiza esses feitos em segredos, ninguém vai te conhecer. Faz isso de maneira clara, manifeste-se ao mundo, faça esses milagres de maneira clara, para que as pessoas possam te reconhecer pelos feitos. E aí a Bíblia ela é bem firme ao dizer: acontece que nem mesmo os irmãos dele, Jesus, criam nele, no Senhor Jesus. Eu entendo que Maria enfrenta os filhos dela com José, que são meios irmãos de Jesus. E eu entendo que esse enfrentamento de Maria se dá da seguinte forma: Maria, com a sua presença ao lado do seu filho Jesus Cristo e aos pés dele na cruz do Calvário, quando Jesus estava ali na cruz, ali ela, Maria, demonstra de forma real o amor que ela tinha por Jesus, de forma real. Ela mostra o amor que ela tinha pelo filho dela, que ela sabia que era filho de Deus, gerado nela pelo Espírito Santo, como o anjo tinha dito para ela que haveria de acontecer. Ela mostra ali aos pés da cruz que ela acreditava nele, que ela cria nele, ao contrário dos seus filhos, meios irmãos de Jesus, que não acreditavam em Jesus, em João 7, como sendo aquele, o Messias, o Cristo, o Filho de Deus. Maria sabia no seu coração que Jesus foi gerado nela pelo Espírito Santo. Ela tinha certeza, ela sabia, ela o gerou, ela sabia que aquela criança, ela não tinha tido relação para com homem nenhum, e tem tão pouco para José, o seu prometido. Ela sabia que aquele filho era um milagre de Deus, gerado pelo Espírito de Deus. É Jesus que nós entendemos ser 100% homem, 100% Deus. Ela sabia que foi gerado pelo Espírito Santo. E no sofrimento da cruz, vem para nós uma grande pergunta: onde estavam os irmãos de Jesus? Os irmãos de Jesus, provavelmente, a Bíblia não cita eles aqui, não estavam presentes. Mas eu digo à igreja do Senhor, eles poderiam não estar presentes. Os irmãos de Jesus, o meio-irmão de Jesus. Porém, Maria, sua mãe, irmã Cláudia Nobre, estava ali, aos pés da cruz, vendo seu filho crucificado. Maria é um exemplo de amor de mãe, modelar para todas as mães que aqui estão, que geraram seus filhos no seu ventre, ou que têm filhos do coração. É um amor de mãe modelar. Outra coisa que Maria fez, além de enfrentar os irmãos ou seus filhos,
meio-irmão de Jesus, com a sua presença lado a lado no ministério de Jesus Cristo. E também, outra atitude modelar dela, que eu já mencionei aqui, que ela enfrentou a vergonha para dar luz, é que ela enfrentou a missão. A missão que Jesus cumpriu como um profeta itinerante, andarilho, aquele que andava pelas estradas poeirentas e que os seus pés se sujavam com a poeira da estrada. Maria enfrentou a missão que Jesus Cristo cumpriu, andarilho, sem família própria, ela o acompanha no seu ministério. Ela acredita no seu ministério, ela sabe quem ele é. No momento em que ele tinha 12 anos e ali respondia perguntas dos doutores da lei, e Maria e José encontram Jesus no templo, e ali ela ralha com ele, no sentido, exorta ele, no sentido que ela e o pai estavam preocupados. Jesus fala claramente: por que estão me procurando? Não sabias que me cumpria estar na casa do meu pai? Porque Jesus sabia quem ele era, sabia que ele era filho de Deus, e que o templo era a casa do pai dele. A Bíblia fala então que Jesus obedece a Maria e José e se retira com os dois e retorna para casa com os dois, mas também diz que Maria guardava no coração todas aquelas coisas, porque ela sabia em segredo quem era aquela criança, e ela sabia que o filho dela era filho de Deus. Ela enfrenta essa missão. Ele é andarilho, ele não tem família própria, ela o acompanha no seu ministério. Maria enfrenta a dor. A dor, que dor? A dor de uma morte injusta. Mais do que ninguém, Maria conhece os 33 anos de vida do seu filho chamado Jesus. Ela o conhece muito bem, e ela enfrenta a dor de uma morte injusta, porque o Senhor não mereceu morrer na cruz do Calvário. Todos nós sabemos que ele na cruz estava nos substituindo. A morte é vicária. Vicária significa que ele estava tomando o lugar de alguém. Esse alguém sou eu e você, é a humanidade, somos nós. Jesus tem a morte vicária, substituição por nós. Ele assume nosso lugar na cruz. Maria enfrenta a dor de uma morte injusta. Pense bem, amado, o filho dela estava morrendo na frente dela. Se você tem um filho e vê o seu filho morrer diante dos seus olhos, qual é a sua reação? Algumas mães que estão aqui já perderam seus filhos e sabem muito bem como é a dor da morte de ver um filho morrer. Porque o natural da vida, queridos irmãos, não é você ver o seu filho morrer. O natural da vida é o seu filho ver você morrer. Mas Maria vê o seu filho morrer e ela o conhece muito bem. Ela enfrenta a dor de uma morte injusta, uma morte cruel e injusta, porém necessária. Necessária, porque se ele não morre, se ele não ressuscita, se ele não ascende aos céus, se ele não envia o Consolador, o que seria de nós, igreja, que aqui estamos? Não seríamos igreja. Ele deu a sua vida para salvar as nossas vidas, e isso, sabe, Bia, é uma coisa que tem que ficar no meu coração, no seu coração, e do primeiro Zé Roberto, de toda a igreja. Nós temos que ser gratos a Deus, por ele ter enviado o seu Filho Cristo Jesus morrer por nós na cruz do Calvário. Cada dia das nossas vidas, Dani, filha da Célia, é de agradecer a Deus, porque o Senhor Deus, ele envia o seu Filho para nos salvar. Cada dia das nossas vidas, sabe, Grazi, temos que falar para os nossos filhos quem é Jesus. Sim, quem é Jesus. Para que as suas crianças, aprendendo quem é Jesus, possam no futuro falar para as crianças delas, que serão seus netos, quem é Jesus também. Talvez seja esse, Rodolfo, meu grande amigo, o grande defeito da igreja do Senhor. Estamos vivendo uma época de liberação em relação aos filhos. Estamos vivendo uma época que Augusto Nicodemos tem um artigo sobre isso, ele coloca muito bem claro sobre isso, reverendo Augusto Nicodemos. Ele fala que hoje a igreja, e a nossa igreja presbiteriana, está vivendo uma fase, um momento em que disciplinar parece que é uma palavra proibida. Então parece que nós temos medo de disciplinar. Existem pais que têm medo de dar ordem nos seus próprios filhos. Aí a coisa se inverteu. Quem tem que dar ordem nos filhos são os pais, e não os filhos aos pais. Não é o filho que decide a sua vida enquanto criança, adolescente, e enquanto debaixo do teto do pai e da mãe.
sem poder se autossustentar. Mas ainda o pai e a mãe que devem opinar sobre a vida desse filho. Maria enfrenta a dor de uma morte injusta, cruel, necessária sim, para nos dar vida. Jesus deu a sua vida. E, aliás, a morte dele necessária foi o apogeu do ministério dele. Quando ele entrega o seu espírito a Deus, diz: está tudo consumado. E ele morre com os pecados da humanidade sobre os seus próprios ombros. E com isso, pelo sangue do Cordeiro Jesus, nossos pecados foram lavados no sangue de Jesus. Quando Jesus demonstra seu amor por sua mãe, por Maria na cruz, podemos imaginar, humanamente falando, Jesus nos seus 33 anos de vida na terra, como ser humano. Vemos ali o Filho de Deus, que veio à terra em forma semelhante à de homem. Jesus nos seus 33 anos de vida, ele aquilatou, ele considerou, ele valorizou o amor que existia no coração da sua mãe, chamada Maria, para com ele, como seu filho. Nos seus 33 anos de vida, como ser humano que ele estava na terra, 100% homem, 100% Deus, Jesus, ele aquilata, ele considera, ele valoriza, ele vê pelos olhos de Maria, pelos seus gestos, como ela o amava. Amava ele, Jesus, como seu filho. Ninguém amou como Jesus. Mas ninguém amou mesmo, porque ele deu a vida pela igreja. Ninguém amou como Jesus. Ninguém amou como Jesus, mas eu acredito, pela palavra de Deus, que sua mãe, Letícia Novas, a mãe de Jesus, Maria, foi parte dessa formação, desse grande amor que Jesus demonstra por sua mãe, porque ele viu o amor dela para com ele em toda a sua existência terrena. Assim, o amor de Jesus por Maria, Bia, fala do próprio amor de Maria por Jesus. O amor dele fala do amor dela, porque no amor dele por ela, ele a ama e ele reconhece como ela o amou, sofrendo tantas coisas por ele. Lembra da vergonha? Lembra que poderia ser apedrejada? Lembra que ela poderia perder aquele que a amava, que era José? E tudo ela estava disposta a sofrer e sacrificar, por causa do amor que ela tinha pela criança que já estava no seu ventre, e que ela fala ao anjo dizendo que a palavra de Deus sobre a vida dela, ela iria como serva do Senhor cumprir. Ninguém amou como Jesus, e sim, Maria fez parte dessa formação de amor no coração do Mestre. Assim, o amor de Jesus por Maria fala do próprio amor de Maria. Um amor fala, Ana Barradas, de outro amor. Você vai entender de uma forma, né, Ana? E certamente a igreja vai entender de outra agora aqui. As mães devem amar como Maria. Fala nisso? Você ama o seu filho como Maria amou ao Senhor Jesus? Você que está aqui, mãe, você ama o seu filho como Maria amou a Jesus? Outra atitude modelar de Maria, podemos ver que o amor dela, aprendemos que o amor dela não visava retorno. Como é que é isso? Amor de mãe não é amor que faz por aquilo que vai receber. Tem muita gente que ama esperando um retorno. Amor de mãe é um amor que faz, que não faz por aquilo que vai receber. Faz porque ama simplesmente, e não porque vai receber alguma coisa do filho, né? Do seu amor. Por isso ela estava perto de Jesus. Ela não estava ali para receber algo de Jesus. Ela estava ali simplesmente porque ela amava Jesus. E porque ela amava Jesus, ela estava aos pés da cruz, sofrendo com tudo aquilo que estava acontecendo com seu filho, que ela criou desde pequenininho e que viu tornar-se homem, e aos 33 anos estava na cruz, pendurado no madeiro para morrer. Ela o amava. Todos o abandonaram, ou a maioria não tinha abandonado Jesus. Poucos estavam ali, aos pés da cruz.
mas Maria, sua mãe, estava, e o amor dela não visava retorno. Não havia retorno, não visava retorno. Ela estava ali simplesmente porque ela amava o seu filho. Amor de mãe verdadeiro no coração, é um amor que não visa retorno. Bia, o amor de sua mãe, Vanessa, por você, não visa retorno de você fazer algo de bom por ela. Ela não está esperando isso, ela simplesmente te ama porque ela é sua mãe e te ama de forma verdadeira. Ela não espera retorno do seu amor, mas ela te ama, simplesmente porque você é filha dela. Assim era o amor de Maria por Jesus, não esperava retorno. Sobre Maria aprendemos também que o seu amor é um amor que se dedica até o fim, E assim mesmo, o filho pode crescer, a filha pode crescer, pode se casar, ter filhos também, ou não, depende da vontade do Senhor Deus, porque Ele é soberano, mas o amor de mãe permanece ainda que o filho fique adulto, que a filha fique adulta, o amor de mãe permanece. Deus diz que o homem vai se casar e vai deixar pai e mãe. A mulher vai se casar, vai deixar pai e mãe, mas o deixar pai e mãe não quer deixar que você vai deixar de amar o seu pai ou a sua mãe. O amor continua. Você apenas agora vai formar uma nova família, a sua família, mas o amor para a sua mãe, pelo seu pai, permanece. É seu pai, é sua mãe. Maria tem um amor que se dedica até o fim. Ela segue Jesus até o último momento que ele está na cruz, morrendo, aos pés da cruz, está lá Maria. Então o amor dela dedica-se ao filho até o fim. Os irmãos, meios irmãos, lá não estavam. Os discípulos lá não estavam. Mas a Bíblia cita o discípulo amado, João estava com Maria. Quando Jesus vai ao Calvário e ele foi junto, ela foi junto. Talvez ela esperasse assim, Deus pode tirar o meu filho da cruz. Bom, se ela pensava nisso, ela acertou em cheio, porque Deus tirou o filho da cruz, sim, ressuscitou ele até o terceiro dia. Mas não fosse isso, talvez que Maria esperasse. Talvez Maria esperasse simplesmente o milagre de ver o seu filho salvo no último momento por Deus, tirando ele da cruz e ele continuando a viver. Ela foi ao Calvário talvez pensando nisso. Mas quando a morte está pronta para se consumar, ela estava aonde, irmãos? A morte está ali chegando, ele vai morrer, o Espírito vai ser entregue a Deus, ele diz, está tudo consumado. Onde está Maria? Maria está pertinho de Jesus, aos pés da cruz. Quando o corpo de Jesus foi sepultado, ela estava ao seu lado. Maria é o protótipo da mãe que não desiste do filho. Não desiste. Às vezes o filho está tremendamente equivocado ou equivocada, mas a mãe, por ser mãe, não desiste da filha ou do filho. Maria era assim, é o protótipo da mãe que não desiste do seu filho. Se tiver mais de um, como foi o caso dela, teve mais filhos, ela vai amar também os outros filhos, não importa a dificuldade, mas ela vai amar a cada um dos seus filhos. Eu me lembro de um grande erro na Bíblia Sagrada, de um dos pais da fé, do pai da igreja. Nós temos Abraão, Isaque e Jacó, e observamos um grande erro por parte de Jacó com seus filhos, porque ele fica claro que ele tinha uma preferência por um filho. Às vezes nós temos preferência por um filho, porque um filho nos agrada mais, está mais perto da gente, quer saber de nós, quer conversar conosco, e isso faz com que a gente acabe tendo um pouco mais, nutrindo um pouco mais de carinho e simpatia e amor por esse filho. Mas um grande erro nosso, dos pais, é deixar claro que se ama mais um filho do que o outro. Os filhos que Deus nos deu, nós temos de amar da mesma maneira, porque todos são herança do Senhor. Não devemos ter preferência, ainda que um nos agrade mais do que o outro, amém, glória a Deus por isso, mas não devemos mostrar preferência, porque ao fazermos isso, podemos criar no coração dos outros filhos, que percebem que o pai e a mãe gostam mais de um, pode manifestar no outro filho um sentimento de rejeição.
O pai sábio, a mãe sábia, não demonstra para os filhos que gosta mais de um do que do outro. Maria ama os seus filhos, mas Jesus é o Filho de Deus. Os filhos aprendem também muito com Jesus e com João. A gente aprende com Maria, as mães aprendem com Maria e os filhos aprendem com Jesus e com João. Quando Jesus pede a João que cuide da sua mãe, ele está nos ensinando que nós devemos cuidar das nossas mães. Ou melhor, ele está ensinando como nós devemos agir com as nossas mães. Jesus se preocupa com a mãe dele numa hora em que ele deveria se preocupar com ele mesmo. Ele estava crucificado, ele estava morrendo, ele estava cheio de dores terríveis. Quando ele puxava o ar, ele sentia dor até mesmo na puxada do ar, na hora da crucificação. Mas mesmo assim, com essas dores todas, Jesus que deveria se preocupar com ele, ele não está se preocupando com ele. Ele se preocupa com a sua mãe. Ele se preocupa com as pessoas. Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. E ele se preocupa com a sua mãe quando ele passa para João a tarefa de cuidar dela. Jesus mostra então aí, nesse gesto, como nós filhos também devemos ter nossos olhos voltados para a necessidade dos nossos ou das nossas mães. A nossa possível dificuldade em estar perto de nossas mães, porque moramos longe, ou porque a vida dinâmica que temos nos impede de estarmos com ela, e isso acontece muito nos dias de hoje, não deveria ser empecilho de nós pensarmos nela ou de cuidarmos dela. Tem um exemplo aqui claro na igreja de Irajá. Talvez poucos conheçam esse exemplo. No boletim nós colocamos na pastoral a vida da irmã Elza Cardoso Figueira. Está na pastoral do boletim. Irmã Elza, fundadora dessa igreja, morreu aos 94 anos, sábado próximo passado, e foi sepultada e foi feito e realizado o ofício fúnebre que Deus me deu a honra de realizar na capela em Inhaúma no domingo passado à tarde. E irmã Elza, já na sua vida, ela de pouco em pouco foi perdendo o seu juízo. Ela teve o seu filho com 46 anos de idade, Luiz Carlos, esposo da Andréia, que já foram membros dessa igreja e agora, por vontade do Senhor, estão em outra igreja. Luiz Carlos sempre cuidou da mãe, mesmo a mãe não tendo mais o juízo perfeito. Mas ele sempre cuidou da mãe dele. E Andréia, sua esposa, abraçou a sua sogra como se mãe dela fosse. A igreja que visitou a casa de Luiz Carlos e Andréia e que conviveu com eles aqui durante o período que eles estiveram como membros aqui, sabe que isso é verdade. Luiz demonstrou esse amor pela mãe. Ela já não estava no perfeito juízo, ela gostava de ficar com uma boneca ao colo, dizendo que essa boneca era filha dela, e na verdade era uma boneca, mas era dada por André essa boneca para a sua sogra, e a sua sogra vivia como se fosse uma criança, e o tempo inteiro, Luiz e Andréia cuidando da mãe, da sogra, como se fosse sua própria mãe. Aí a gente vê o cuidado de um filho por sua mãe, até o final. Não foi colocado em um asilo, não. É um casal jovem, poderia colocá-la num asilo com uma cuidadora, deixava lá, visitava quando pudesse visitar. Não, cuidaram dela dentro de casa o tempo inteiro. Ela tinha o seu quarto, ela tinha a sua cama, ela tinha uma cuidadora, ela tinha gente que ficava com ela, e André ficava com ela, tomava conta da sua sogra como fosse sua mãe, e o filho o tempo inteiro ao lado da sua própria mãe, até o final, até a morte de Santa, de Elza Cardoso Figueira, com 94 anos de idade, uma das fundadoras dessa igreja. Nós podemos ampliar essa mensagem para todos nós. Quem ama se preocupa com o outro mesmo estando em dificuldade. Se eu amo e estou em dificuldade, mas eu amo, mesmo estando em dificuldade, eu vou pensar na outra pessoa e vou querer o bem-estar dessa outra pessoa. Quem ama se preocupa com o outro mesmo estando em plena dificuldade.
A nossa generosidade, irmãos, não pode depender que tudo esteja bem conosco. Está tudo bem comigo? Tá, então eu posso cuidar de você, mãe. Não está tudo bem comigo, estou com problema? Então não posso cuidar de você, mãe. Não posso estar com você, mãe, porque eu estou com seríssimos problemas. Jesus foi na contramão da história, Jesus está morrendo na cruz e Jesus cuida da sua mãe até na hora da sua morte. Jesus se preocupa com a sua mãe na velhice dela. Ah, mas pastor, em que momento Jesus se preocupa com a sua mãe na velhice dela? Em que momento a Bíblia Sagrada apresenta para mim Jesus se preocupando com a sua mãe na velhice dela? Porque, por alguma razão, Jesus não entregou a sua mãe aos cuidados dos filhos dela. Por alguma razão, Jesus não entregou a sua mãe, sabe, Bia, aos cuidados dos meios irmãos dele, que eram filhos de Maria e que deveriam cuidar de Maria. Mas o filho mais velho, que é Jesus Cristo, não entrega a sua mãe aos meios irmãos, que nem criam nele e foram crer depois nele. Jesus entrega a sua mãe aos cuidados de um homem chamado João, um discípulo amado, um discípulo amoroso. É como se Jesus dissesse a João: Esther Fejoli, você está aí? Glória a Deus. Louvado seja o sangue de Jesus sobre a sua saúde. É como se Jesus dissesse: meu bom amigo João, você sabe que eu estou de partida, eu estou indo embora, e eu preciso de você. Eu preciso que você, João, cuide de mamãe, que você cuide desta que está ao teu lado aí, junto a você. Ela é minha mãe. Eu quero, João, que você cuide dela. Meus irmãos não cuidarão dela, João, como você cuidará, porque você é amoroso, João. Você foi para comigo, um discípulo amoroso. Eu sei que você será para com a minha mãe, um filho amoroso também. Eu sei que você não vai deixar faltar nada a ela, porque amar significa não deixar faltar nada à nossa mãe. Nem coisa alguma faltará a ela, João, porque, e principalmente uma coisa chamada amor e afeto, que eu sei que você tem demais. Cuida dela, João, por mim, por favor. É como se Jesus tivesse dito isso a ele, quando ele falou assim: olha, João, eis aí a sua mãe, eis aí aquela que você vai cuidar como se fosse a sua própria mãe. Lembra, João, dos mandamentos? Honrai pai e mãe. Então, João, honre a minha mãe como se fosse a sua mãe. Jesus coloca isso para João. João entende. Jesus é o filho mais velho, mas o filho mais velho cabia cuidar da sua mãe, e ele cuida, deixando João responsável por ela. Se o pedido naquela hora evidenciou o cuidado dele para com as suas mães, e evidenciou, é porque os seus irmãos certamente não estavam na hora da crucificação, na morte dele na crucificação, mas João estava, e estava ao lado da mãe dele. Então, antes de morrer, Jesus queria manter a sua mãe em segurança. Por isso ele fala: João, eis aí a sua mãe. Mulher, no caso está se referindo a Maria, a sua mãe, eis aí o teu filho. Ele vai cuidar de você como o filho dele fosse. Ame ele como o seu filho ele fosse também. Aprendemos com Jesus e com João que a nossa família pode ir além, e isso é legal e bem interessante, e é coisa de crente isso. Nossa família pode ir além dos afetos de sangue, além dos afetos de sangue. João cuidou da mãe de Jesus, mesmo sendo ela não sendo sua própria mãe. João a toma, João a recebe na sua casa, e ela não tem o sangue dele, mas ele o recebe, ela em casa como a sua mãe. Acredito que Maria deve ter sido muito grata a João, porque a história de Maria é a história de uma mulher simplesmente submissa a Deus, agradecida a Deus
corajosa nos enfrentamentos que Deus deu para ela na vida dela. Maria enfrenta tudo porque sabe que Deus quer assim. E ela fala: eu sou sua serva, cumpra-se em mim conforme as suas palavras. Se é para o bem ou para o mal em termos humanos, Senhor, para mim não importa, cumpra-se em mim conforme a sua palavra. Então, querido irmão e irmã da igreja, nem sempre o bem que você pensa que deveria vir para você em termos humanos pode vir. Mas saiba o que acontece com você, seja o bem em termos humanos, ou seja o mal em termos humanos, que a gente entende que é um mal para nós, tudo tem permissão de Deus para a sua vida. E aí a inteligência, a sabedoria nossa está em compreender este momento. Compreender o momento de Deus sobre as nossas vidas, porque no bem ou no mal que o Senhor permite sobre as nossas vidas, porque Ele é soberano, e o inimigo não tem força para com Ele, olha, Deus quer nos falar alguma coisa, Deus quer nos mostrar alguma coisa, Deus quer nos ensinar alguma coisa. Talvez nessa hora Deus quer colocar você em Berite ou Querite, Velho Testamento. Lugares onde o profeta ficava e ali ele raciocinava o que acontecia sobre a sua vida. Aprendemos com Jesus e com João que a nossa família pode ir além dos afetos de sangue, mas ir além dos afetos de sangue simboliza uma relação, e essa relação ela é próxima, ela é amorosa. Eis aí o teu filho, minha mãe Maria, eis aí a sua mãe, meu amigo amado e servo discípulo João. Então ali há uma relação próxima entre pessoas que vão se amar e se respeitar. Tudo abençoado pelo Filho de Deus. A relação tem que ser próxima e tem que ser abençoada. Jesus abençoa essa relação. João cuida da mãe de Jesus. João a recebe em casa. João agora faz parte da família da mãe de Jesus. Uma igreja para merecer, isso é importante, Bia, uma igreja para merecer o nome de igreja, não é? Igreja, lembra disso? Quando você era criança eu falava, igreja, não falo mais, né? Também não canto mais, meu coração transborda de amor, as coisas mudam. Muita coisa a gente não faz mais agora, a gente faz novas. Uma igreja para merecer este nome, igreja, deve ser em primeiro lugar uma família. Igreja é família, irmão. É família do Senhor, é povo de Deus. Ao olhar para o seu irmão, seu irmão, olhe para ele como sendo sua família, porque ele é seu irmão, irmão em Cristo, irmã em Cristo. Aos mais velhos, diz a palavra de Deus, devemos olhar como se fosse pai e mãe. Aos mais novos da nossa idade, como irmãos. E os mais novinhos ainda, como se fossem nossos filhos. Igreja é família. 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 Uma igreja, para merecer o nome de igreja, deve ser uma família, no sentido de se comportar como uma família. Como se comporta uma família que se ama? Estão sempre juntos. A igreja tem que se comportar como uma família que se ama, estar juntos, ou ter prazer na presença do outro. Onde o problema de um é o problema do outro. Onde o desemprego de um preocupa todo mundo. Onde a doença de um entristece profundamente o coração do outro. Onde a morte de um enluta todo mundo. Porque um dos nossos perdeu um ente querido. Uma igreja, para merecer, Negrita Sáter Gomes, este nome deve ensinar os seus membros a não pensarem apenas em si mesmo. O membro de igreja que pensa só em si mesmo, além de ser egoísta, é imaturo espiritualmente. E não pense ele ou ela que Deus vai abençoar, porque Deus não abençoa, não. Uma igreja, para merecer esse nome, deve ensinar os seus membros a não pensar em si mesmos, porque Jesus não pensou só nele que estava na cruz. Jesus pensou em Maria, sua mãe, cuidou dela. Jesus pensou até nos outros. Pai, perdoa-lhes, Pai. Não coloca sua mão sobre eles. Mas eles estão te matando. Não, Pai, perdoa-lhes.
Sabe por quê, Pai? Diga, Jesus, porque eles não sabem o que fazem. Uma igreja, então, tem que ensinar sobre mesmo, não pensar em si mesmo, mas pensar em todos necessitados que ela, igreja, pode alcançar. E quando ela pensa em alcançar todos necessitados, a igreja passa a viver o Evangelho de Jesus. O Evangelho de Jesus é você, então, às vezes, se auto-sacrificar por outra pessoa, porque Jesus se auto-sacrificou por nós. E se nós somos seguidores de Jesus, também devemos ter esse conceito no coração de um auto-sacrifício pelos outros. Pelos outros. Às vezes a gente quer estar em casa, mas não podemos estar em casa, porque tem gente precisando da gente. Termino dizendo, Tiago 1, verso 27. A religião que Deus nosso Pai aceita como pura e imaculada é esta. Fala, Tiago, qual é a religião que o nosso Pai, o nosso Deus, aceita como pura e imaculada? Cuidar dos órfãos, cuidar das viúvas, ou seja, cuidar dos necessitados, em suas dificuldades, e não se deixar corromper pelo mundo. Que nós possamos seguir esse preceito no Dia das Mães, cuidar delas como filhos, imitar Jesus, que filho foi, imitar João, que filho não era, mas passou a ser, imitar eles, imitar Maria, que serva era do Senhor, e se auto-sacrificou também pelo seu próprio filho, no sentido da vergonha que ela passaria tendo ele. Mas enfrentar tudo isso, cuidando dos necessitados, e principalmente Igreja de Jesus, principalmente, eu e você, nós, não nos deixemos corromper por este mundo, mas que nós possamos nos manter no Espírito Santo, onde o cálice nosso transborda, onde o óleo é derramado na nossa fronte, óleo do Espírito Santo, e vai até a ponta dos nossos pés, que nós possamos, pela ação do Espírito Santo, não nos deixarmos corromper por um mundo mau, que não respeita as mães, que não respeita o pai, que não respeita os filhos, que não respeita as famílias e que quer destruir as famílias. O diabo veio para roubar, matar e destruir, mas ao diabo, pela palavra de Deus, eu dou um recadinho para ele aqui. Jesus Cristo veio para destruir as obras do maligno. Que Deus nos abençoe, em nome do Senhor Jesus.